Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Então, depois dessa aula maravilhosa com o professor Grande Dalmo de Azevedo, nós vamos agora então à resolução de questões de processo penal, certo? Vamos parar com a chacrinha, vamos lá, porque isso aqui vai cair na prova, tá? Flávio apresentou por meio de advogado queixa-crime em desfavor de Gabriel vulgo Russinho. Quem é o Russinho? Exatamente. Imputando-lhe a prática do crime de calúnia, pois Gabriel teria imputado falsamente a Flávio... Já me perdi. Flávio apresentou por meio de advogado queixa-crime em desfavor de Gabriel vulgo Russinho, imputando-lhe a prática do crime de calúnia, pois Gabriel teria imputado falsamente a Flávio a prática de determinada contravenção penal. Na inicial acusatória, assinada exclusivamente pelo advogado, consta como querelado apenas o primeiro nome de Gabriel, o apelido pelo qual é conhecido, suas características físicas e seu local de trabalho, tendo em vista que Flávio e sua defesa técnica não identificaram a completa qualificação do suposto autor do fato. A peça inaugural não indicou o rol de testemunhas, apenas acostando prova documental que confirmaria a existência do crime. Ademais, foi acostada ao procedimento a procuração de Flávio em favor de seu advogado, na qual consta apenas o nome completo de Flávio e seus dados qualificativos, além de poderes especiais para propor eventuais queixas-crime. Isso aqui é o que é o cerne do erro da questão, entenderam? Imagina tu conferir uma procuração quando alguém te imputa, né, um crime contra a honra, no caso a calúnia, que é a imputação de um fato definido como crime sabidamente falso, e aí você dar uma procuração para o advogado, certo? Cara, ó, tu ajuiza qualquer queixa-crime que tu tiver vontade. O que um advogado, eu digo não o advogado, mas por que é que se deve ter cautela em relação a uma procuração e mais do que isso, em relação ao instrumento, nesse caso específico, procuratório e a ação propriamente dita, justamente por se tratar de um crime contra a honra. Porque daqui a pouco, se a procuração não está especificadamente lá fazendo constar o que é que a vítima, no caso o querelante, o autor da ação penal privada, né, foi agredido, ofendido, menoscabado, menosprezado na sua honra, isso vai dar problema, porque lá pelas tantas alguém vai dizer assim, não, mas não foi isso que eu disse. Mas não o que o querelado disse pro querelante ou do querelante, porque isso vai ser normal ele ter dito, né? Ah, não foi isso que eu disse. Mas o que o querelante, porventura, teria dito ao advogado para que ele, então, oferecesse a queixa-crime. Estão entendendo? Então, poderia haver, no caso, uma falsa alegação por parte do querelante de um eventual excesso ou abuso de poder, entenderam? Por isso que é extremamente importante que, né, na procuração em que se confere a um advogado num crime contra a honra, certo? Constem todos os dados e mais os palavrões, chamou de puta, chamou de obeso, chamou de narigudo, injúria, só estou reproduzindo exemplos. Tem que constar essas expressões na procuração. Ou, o que supriria isso? O querelante firmar a peça inicial juntamente com o seu procurador. Entenderam o porquê que é tão cheio de burocracia essa procuração quando é um crime contra a honra? Daqui a pouco o advogado bota alguma coisa que nem foi dita, ou daqui a pouco ele coloca tudo o que foi dito e o cara, não, mas eu não disse isso. Você está entendendo que isso aí dá um quiprocó imenso. E aí o advogado ele fica totalmente desguarnecido ou vice-versa, dependendo de se quem, ventura, tiver agido de má fé. Vocês entenderam que não é assim? Justamente porque é um crime, na verdade, contra a honra? Certo? Então aqui está o cerne da questão. É isso aqui que vocês têm que saber para resolver a questão, tá? Ou seja, o que acontece, tá? Rol de testemunhas. Quais são os requisitos da denúncia ou da queixa? Todos esses requisitos estão no artigo 41 do Código de Processo Penal, certo? Então nós temos que ver e mostrar como é que nós vamos resolver a questão. Não adianta a gente fazer a questão
A gente tem que saber fazer a questão, certo? O artigo 41 do CPP traz o quê? Quais são os pressupostos mínimos, requisitos básicos mínimos exigidos para uma denúncia ou uma queixa? Quer dizer, vale tanto para ação, né, para a peça acusatória pública como para a privada. Então, a denúncia e a queixa, tá? Nós temos que ter, obviamente, o quê? A qualificação do autor do fato. Se a gente não souber exatamente o nome do autor do fato, é possível que isso seja suprido pelas suas características físicas? É possível. Gente, até na sentença é possível, quando a gente não souber o nome da pessoa, identificá-la pelas suas características físicas. Numa citação por edital, se a gente também não sabe o nome da pessoa, é possível que a gente coloque as características físicas dela? Sim. Entenderam? Então, características físicas suprem essa qualificação mais específica. Talvez, muitas vezes, até mais do que o nome. Vai que pega um nome muito comum, por exemplo, né? Então, temos que ter o quê? A descrição dos fatos. Por quê? Por conta da questão do princípio, lembra que a gente viu? Da correlação entre acusação e defesa. Ou seja, o réu, ele se defende do artigo de lei colocado ao final da denúncia ou da queixa, ou ele se defende dos fatos que estão, a gente espera, né, corretamente descritos na denúncia ou na queixa. Dos fatos. Então, a descrição correta dos fatos. Quando a gente diz, ó, descrição correta dos fatos, galera, não é só subtraiu, sei lá, uma caixa de chocolate Copenhagen da vítima tal. Não. É o local, estão entendendo? O local, a data, a hora. Por que isso é importante? Tá? E se eu provar que naquele momento que está descrito na denúncia não estava naquele local? Estão entendendo? Que aquilo que a gente diz que é uma circunstância ou uma elementar do direito penal, lembram? Servidor público para crimes funcionais, quando a gente analisa o fato processual, o troço é maior. Por quê? Porque o local, o que foi subtraído, isso é importante ou não é importante para o fato penal? Claro que não, né? O objeto que importa é que subtraiu, não é isso? Agora, para o fato processual, é importante ou não? Muito, né? Por quê? Por que é importante? A reparação do dano à vítima, a negativa de autoria, porque a criatura não estava naquele momento, naquele local. Vocês estão entendendo que uma denúncia ou uma queixa, elas nunca vão narrar um fato, eu ia falar esotérico, mas é quase isso, né? Um fato genérico do tipo, vocês entendem, né? O Código Penal é uma lei morta. Por quê? Subtraiu coisa alheia móvel. Não é uma coisa genérica que a gente transforma, no caso o promotor ou o querelante, transformam em algo concreto, não é isso? No dia tal, às tantas horas, o Pietro, né? Enfim, já qualificado nos autos, subtraiu para si, entenderam que é muito importante isso? Então vocês imaginem isso num crime contra a honra, em que a criatura ofende a honra da outra pessoa. Estão entendendo que pode, em havendo má fé, a pessoa fica totalmente ralada, né? Entenderam por que a procuração tem que ser especial? Hein, pessoal? Então, por isso que eu estou falando, ó, o cerne da questão aqui é isso aqui. Imagina poderes especiais para propor eventuais queixas-crimes. Isso aqui é quase que um vidente, né? Ó, já deixa aqui pronto, porque qualquer coisa, que há 20 anos, se precisar de uma queixa-crime, já tem a procuração, né? Estão entendendo que ridículo? Então esse aqui é o erro, entenderam? Esse aqui é o erro. O que diz o artigo 44 do Código de Processo Penal? Já deram uma olhada? Na questão dos requisitos da procuração, quando for em questão em relação a crime contra a honra. Perceberam? Então essa é a questão. Outra coisa, rol de testemunhas é algo imprescindível da denúncia ou da queixa? Parece ser, parece que é, mas não é. Sempre lembre-se do seguinte, crime contra a ordem tributária.
Vai lá o fiscal do ICMS, por exemplo. Precisa de prova testemunhal, hein? Então, rol de testemunhas não é imprescindível, certo? Bom, após citação de Gabriel em seu local de trabalho para a manifestação, considerando apenas as informações expostas, caberá à defesa técnica do querelado. No caso, o querelado, vocês não podem, aqui a gente está de pantufa, mas lá na prova o furo é mais embaixo. Querelado quem é? Querelado é o réu, certo? É o que proferiu a ofensa, no caso aqui, contra a honra objetiva, acusando o querelante, no caso vítima, autor da ação penal privada, de ter praticado um fato definido como crime, mas que é falso. Entenderam? Então, pleitear, sob o ponto de vista técnico, a rejeição da queixa-crime. A. Sob o fundamento de que não poderia ter sido apresentada assim a completa qualificação do querelado, sendo insuficiente o fornecimento de características físicas marcantes, apelido e local de trabalho que poderiam identificá-lo. Quando eu trabalhava no Tribunal de Justiça, era muito engraçado para os outros, né? Sabem, logo tinham lançado o Totozinho, lembra? O Totozinho é... Aí chegava assim, não, tá vendo aquele gordinho lá? Pois é, tu vai até lá e dobra a esquerda. Eu não tô brincando. Eu era ponto de referência, entenderam? Então, cara, me chamavam de gordinho, pior, chama de gordo, né? Que gordinho não dá. Pietro ninguém sabia quem era, entenderam? Então, é só a gente lembrar disso. As características físicas, assim, essa esbelteza toda que eu estou, sobrepeso um pouquinho, né? Um pouquinho fora de forma, entenderam? Mas é isso. Então, a letra A está correta ou não? Não. Entenderam por quê? B. Porque, apesar de fornecidos imprescindíveis poderes especiais, a síntese do fato criminoso não consta da procuração. Ó, aí já faz um pouco de sentido. Por que faz sentido? It makes sense. Por quê? Gente, eu acabei de falar que no processo penal vige o princípio da correlação. Não é isso? Vamos lá. Porque, apesar de fornecidos imprescindíveis poderes especiais, a síntese do fato criminoso não consta da procuração. Vamos deixar em banho-maria. C. Porque a classificação... O réu se defende da classificação do crime, Kimberly. Porque a classificação do crime não foi adequada de acordo com os fatos narrados. E a tipificação realizada vincula a autoridade judicial. Vincula, né? O juiz não pode julgar improcedente a ação penal, né? A C, nem pensar. Estão entendendo? Porque a gente não está aqui juridicando, a gente está aqui, ó, objetivando, fazendo prova objetiva, aprendendo a fazer prova objetiva da OAB, que é bem diferente. D, tendo em vista que não consta da inicial, ó, o rol de testemunhas. Qual que pode ser? B de Kimberly. Tá aí, ó. Right, olha só. Please take a look, make a wish. What were you looking for in your phone, your mobile phone? Ela estava só um sapatinho. Entenderam por que é letra B? Vocês estão entendendo que mesmo que a gente nunca tivesse ouvido falar em processo penal, a gente mataria a questão? É só saber assim, ó, botijãozinho de gás, babadinho, praia, fora, sou eu. É tipo um babadinho, aqueles botijãozinhos de... Sou eu, entenderam? Ainda mais com esses penduricalho hoje. Agora o nome não sei, mas é aquele que fica lá todo dia na porta. Vai dizer que tu não ia me identificar? Sério? Hein? Tem um restaurante muito bom lá no Quintão. Como é que é o nome? Não sei, mas tem um carinha que fica todo botijãozinho de gás na frente de segurança. Bem gordinho. Tu não vai errar, né? É só te perguntar qual é o restaurante que tem aquele gordinho que parece que é um botijãozinho de gás. Entenderam? Olha o que eu me presto para explicar para vocês, né? 2. Após receber denúncia anônima por meio de disque denúncia de grave crime de estupro com resultado morte. Essa morte é culposa ou dolosa? Não sei, mas se for aquela do 213, parágrafo 2º é culposa, né? Porque senão haveria 2 crimes, ou seja, estupro em concurso material com homicídio, entenderam? Se o homicídio for doloso, né? Porque quem julga é o júri, certo? Bom,
Vocês lembram daquele Champinha, aquele adolescente que matou? O que ele fez? Ele estuprou a menina e matou o namorado, para garantir o quê? A impunidade do crime. Aliás, isso é uma qualificadora do homicídio, tá? Após receber denúncia anônima por meio de disque denúncia de grave crime de estupro com resultado morte que teria sido praticado por Lauro, 19 anos, na semana pretérita, a autoridade policial de imediato instaura inquérito policial para apurar a suposta prática delitiva. Lauro é chamado à delegacia e apresenta sua identidade recém-obtida. Em seguida, é realizada sua identificação criminal com colheita de digitais e fotografias. Em que pese não ter sido encontrado o cadáver até aquele momento das investigações, a autoridade policial, para resguardar a prova, pretende colher material sanguíneo do indiciado Lauro para fins de futuro confronto, além de desejar realizar, com base nas declarações de uma testemunha presencial localizada, uma reprodução simulada dos fatos. No entanto, Lauro se recusa tanto a participar da reprodução simulada, quanto a permitir a colheita de seu material sanguíneo. É ainda realizado o reconhecimento de Lauro por uma testemunha após ser-lhe mostrada a fotografia dele, sem que fossem colocadas imagens de outros indivíduos com características semelhantes. Ao ser informado sobre os fatos, na defesa do interesse de seu cliente, a advogada de Lauro, sob o ponto de vista técnico, deverá alegar que o inquérito policial não poderia ser instaurado de imediato com base em denúncia anônima, isoladamente, sendo exigida a realização de diligências preliminares para confirmar as informações iniciais. Sabe o que é isso? É que não é da época de vocês, é da época dos meus charazes aqui da ala de cá. Vocês lembram da propaganda? Não falem agora falando com eles. Vocês lembram da propaganda do Denorex ou não? O que dizia o Denorex, que era o shampoo de caspa? Parece, mas não é. Não era isso? Essa aqui é a típica assertiva, parece, mas não é. Por quê? Cara, se é uma denúncia anônima, parece que ela não tem nada, né? Mas é possível, por meio de uma denúncia anônima, pegar e sair instaurando um expediente policial sem maiores provas em conjunto com a denúncia anônima? É possível? O que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição da República, diz sobre isso? Que não pode. Não pode instaurar-se inquérito policial só com base em denúncia anônima. Já pensaram? Eu sou inimigo do colega. Aí eu vou lá e digo, olha, que nem a Kimberly fez com o celular. Aí os caras vão lá, entenderam? Tem que ter algum adminículo de prova, porque senão vocês imaginam que prato cheio para a gente exercer uma vingança. Vocês estão entendendo? Então não é assim chegar, entenderam? Uma denúncia anônima, gente, tá aí ó, a questão, uma denúncia anônima por si só não tem o condão de desencadear uma investigação, que é algo muito sério. Gente, não cabe habeas contra alguém que esteja respondendo e mais que tenha sido indiciado em inquérito policial, não cabe habeas? Claro que cabe, a gente viu em recursos isso. Quer dizer, será que quem é que aqui quer responder a inquérito policial aqui? Tu nem sabe o que aconteceu comigo. Não, eu tô respondendo inquérito policial, eu tô sendo indiciado. Isso não é um constrangimento legal? Não cabe habeas? Claro que sim. Denúncia anônima, sozinha, do nada. Não, né? Então você sente em cheiro, além dessa pipoca horrorosa, você sente em cheiro ou não da letra A? Hã? Agora, vai dizer, e não é porque a pessoa não sabe, a pessoa... Cara, se é uma denúncia anônima, a criatura pode, mas a gente... O que a nossa intuição, ela vem... E a nossa intuição, ela pode nos matar. Parece que uma denúncia anônima é algo que vem de outro mundo, que não tem nada junto, e que se você não permitir que com base tão só, presta atenção, numa denúncia anônima se faça alguma coisa, parece que não tem nem utilidade uma denúncia anônima, não parece isso? Então é isso que é o perigo aqui. Entenderam? Que a gente faz um folclore, né, do tipo
que o crime ele só pode começar a ser investigado se houver elementos concretos, elementos aparecíveis, entenderam? Enxergáveis, digamos assim. Aí alguém liga da denúncia, entenderam? Parece que é uma coisa fake, parece que é uma coisa totalmente, né? E aí alguém ainda diz, não, cara, mas é que não pode, né? Tem que ter, mas pela natureza da expressão, assim, a gente, né, falando como leigo, que não é o nosso caso, mas pensando, é o inconsciente da gente, pode nos trair nessa hora. Parece que pode, né? Porque se é anônimo é porque não se tem muita informação, não se tem muito elemento a respeito disso, entenderam? Mas não pode, ok? Tudo aquilo, presta atenção, que destoa do normal, do caminho certo da investigação. Qual é o caminho certo? Flagrante, uma investigação prévia que vai culminar com um flagrante esperado. Tem que pensar sempre que é algo excepcional. Entenderam o que eu estou falando? Cara, o que diz, por exemplo, lá no artigo 2º da Lei 9296 de 96, a lei da quebra de sigilo telefônico? Somente crime punido, no máximo, né, com reclusão. Que mais? Tem que ter algum tipo de indício exatamente mostrando que há um fato criminoso. E o terceiro, a prova não pode ser obtida por outro meio. Porque, cara, tu estás quebrando o sigilo telefônico que só, né, está previsto como garantia fundamental no artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Então, vocês estão entendendo a mesma coisa, a denúncia é um meio normal de se chegar. Olha, como está todo mundo morrendo hoje, que denuncia, testemunha, bababá, né? Até virou normal, mas não é, entenderam? O normal é aquela coisa, tem que lembrar da época do Pepe Legal e Babalu. Lembra que era o xerife, o Babalu e o Pepe Legal, né? E aí, que é aquela coisa normal, tranquila, que vai à delegacia, as pessoas são, né? Entenderam? Então é isso que eu tenho medo. E aqui a gente está, né, tentando mostrar os meandros da prova, tá? Então, a gente não vai descartar a letra A por enquanto, ok? B. O indiciado não poderá ser obrigado a fornecer seu material sanguíneo para a autoridade policial, ainda que seja possível constrangê-lo a participar da reprodução simulada dos fatos, independentemente de sua vontade. Lembram disso? Como é que é o nome desse princípio? Lembra que eu brincava com vocês quando eu levei minha neta para a Euro Disney, do Procurando Nemo? Não vem nada na cachola? Isso. Nemo tenetur. Olha que lindo. Como é teu nome? Meu nome é Nemo tenetur sede tegere. Mas vulgarmente conhecido como não poder produzir prova contra mim mesmo. Tá, como é que a gente subdivide isso aqui? Tô tranquilo em casa. Como é que a gente subdivide isso? O que pode e o que não pode? Achei o máximo essa. Não sei. Achei muito leal, assim. Eu perguntei, o que pode e o que não pode? Não sei. Sabe, a pessoa, quem é que falou? Como é que se diz assim, cara, honestidade ética 10. Não sei. Sei, cara. Explica de uma vez, ô baleia, né? De ti, né? Depois que chamou o coitado do Dalmito. Então, assim, ó. Nós temos ativa versus passiva, tá? Presta atenção, tá? Reprodução simulada dos fatos. O réu é obrigado a participar? Por quê? Não é obrigado, mas por quê? Cara, fazer uma reprodução simulada dos fatos exige uma conduta ativa ou passiva? Do ativa, tá? Mas por que as criaturas participam? Geralmente, quando é que fazem a reprodução simulada dos fatos ou a reconstituição? Lembram? Geralmente são aqueles psicopatas, lembram? Que querem, o psicopata ele precisa aparecer, ele precisa mostrar que ele fez aquilo. É o que na psicanálise chama de acting out. Então, pela culpa que ele tem que colocar para fora aquilo. Entenderam?
Lembram? Um dos casos mais famosos do Brasil em que houve a reprodução, o caso do maníaco do parque. Lembram? Ele com a sua motoca pegava a menina, levava para o Ibirapuera, estuprava e depois matava. E fazia isso, né? Nem lembro, mas foram muitas vezes. E ele participou, imagina, era a chance dele estar em rede nacional no horário nobre. É sério, eles são tão doentes, perversos, que eles têm essa coisa do querer aparecer. Entenderam? Só que, isso que eu tenho medo, entenderam? Porque vocês assim, mas eu me lembro do fulano lá que adorou aparecer na televisão, né? Imagina uma chamada da Lelane Neubart, né? Dizendo lá para a mulher, lá para a repórter, enfim. E agora, então, diretamente do Rio de Janeiro, nós vamos, então, agora exatamente na cena da reconstrução do crime, está lá o réu. Todo faceiro. Imagina todos os holofotes para ele, entenderam? Até o ratinho está com ele. Então, quer dizer, não se pautem por isso, porque o réu não é obrigado a ter uma conduta ativa. Ficaram bem cientes disso, né? Tá, então assim, ó, vamos colocar aqui. Ativa, não. Passiva, sim. Qual é a outra vertente? Sempre quis dizer isso. Acho tão jurídico. Qual é a outra vertente? Perfeito, guria. Perfeito. Onde é que a gente coloca o invasiva e o não invasiva, só para combinar? Perfeito. Vocês vão passar, galera. Sinto o cheiro de passamento. Eu não sei, mas a moça de trás, ela bombou. Tá. Então, assim, ó, gurias e gurizes. Invasiva não pode, tá? Vocês têm que lembrar daquele processo, aquela cantora mexicana Glória Trevi. Alguém, sério, ela não existe, essa mulher. Essa mulher foi um exemplo de prova que quiseram colocar em livro e depois em prova. Ela existe, essa mulher, Glória Trevi, hein? É uma cantora. Sabe, é que assim, ó, o caso dela caiu numa prova objetiva. Sabiam disso? Não, pessoal, tô falando sério, caiu numa prova objetiva. Eu já contei o caso para vocês, não contei? Pedro. Lembram? Gente, ela traficou, tá? Foi presa no México. Aí, o que aconteceu? Os carcereiros que a acompanhavam, enfim, né, lá, enfim, tá, dado um determinado tempo, ela engravidou. E aí ela acusou os agentes carcerários de terem engravidado. Que crime ela está praticando no mínimo? Denunciação caluniosa, estupro, entenderam? Porque igual ela apareceu grávida, entenderam? O que eles fizeram para provar a inocência? Eles pegaram a placenta, que foi o que aconteceu comigo, não espalhe. No caso, meu feto foi embora e ficou a placenta, por isso que eu sou assim. Mas a placenta, ela é ou não é eliminada? Pessoal, para pegar o material da placenta, genético, enfim, não foi eliminada a placenta? Portanto, foi um método invasivo ou não? Não, portanto, a prova obtida ilícita ou lícita? Lícita. Qual foi o outro caso famoso? Vilma, eu adoro assim, American Way of Life, né? O leading case, como é que é? Pedrinho versus Vilma, lembram? Sério. Gente, parem de se concentrar em comer e olhem pra cá, pelo amor de Deus. Vamos lá. O que aconteceu com a Vilma e com o Pedrinho? Vocês lembram que uma das irmãs dele foi até a delegacia, ou a própria Vilma, delegado extremamente inteligente, acho que foi em BH, né? O caso aconteceu em Belo Horizonte. Lembram? Ela fumava, vamos fingir que a gente está fumando aqui. Fumando se diz uma pilô. Isso aqui é uma pilô. Então, estava lá, fumando e botando a baganinha lá no cinzeiro. E aí, o delegado, extremamente inteligente, pegou toda aquela baba, aquela saliva e fez o exame de DNA. Podia ou não podia fazer, claro, porque foi um material eliminado. Agora, se a pessoa chega e... Não vou fazer isso, tá, guria? Pega e puxa um fio de cabelo. Entenderam? Aí é diferente. No meu caso, seria crime impossível, né? Não teria como ter prova lícita ou ilícita. Mas entenderam? Então, assim, ó, só quero deixar uma coisa bem clara. O artigo... vai lá. Ela tem um exemplo. Eu levei meu sobrinho ao dentista para coletar. Sério?
Eu nem vou reproduzir em público, porque isso era para fins de DNA, para fins de exame de paternidade. Pior que eu já ouvi falar muitas vezes disso, sabia? Que as pessoas fazem, mas enfim, na verdade, aí tem uma outra discussão, é a mesma questão, quase a mesma questão do lixo. O lixo é descartável e descartado, não é isso? Mas o lixo continua te pertencendo. Tu vai ao Japão, por exemplo, e é verdade, quando eu estive no Japão, tu encontra computador, tu encontra sofá, micro-ondas. Se tu pegar aquele lixo, ele não está abandonado. Ninguém te deu aquilo. Se tu pegar o lixo, tu é preso. Sabiam disso? Tu não pode chegar e te apropriar. Mas é lixo, né? O cara não quer mais. Sendo que é uma res derelicta? É isso? Uma coisa abandonada. Pessoal, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Vocês sabem que tem a discussão do fuçamento no lixo para buscar prova. Papel. Por que vocês acham que tem muita gente que usa picotadeira? Entenderam? Eles acham que eu estou brincando aqui com eles, é véspera da prova, né? Mas é verdade, entenderam? E isso não é bem assim. E a questão toda é, por exemplo, a questão do consentimento, né? Porque aí há uma certa invasão, porque você está coletando material que está ainda no corpo da pessoa. Então não é em si, porque a Vilma sabia que o delegado pegaria a saliva da bagana do cigarro que ela fumou para comprovar que ela não era mãe do Pedrinho? Ela não sabia. Agora, ela tinha descartado, então vamos brincar de dolo. Ela teve no mínimo um dolo eventual, assumiu o risco de que fosse descoberta, entenderam? Como é que vocês justificariam, por exemplo, o artigo 9º da LEP? Eu vou ler para vocês. Todo o criminoso, tá, condenado definitivamente pela prática de crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, só violência não é grave ameaça, e crime hediondo, tá? Obrigatoriamente deverá fazer um exame de DNA, tá? E esse exame de DNA, no caso, né, que tem que ser feito por método indolor, certo? Ele vai ficar armazenado num banco de dados da Polícia Federal e será utilizado caso, obviamente, seja preciso. Não sei como, sério, eu juro mesmo, tá? Eu não sei como Laurita Vaz, só para citar um precedente do STJ, e doutrinadores de renome, sério, dizem que esse exame ele é constitucional. Sabem por que eles dizem isso? Eles dizem isso pelo fato de que é uma prova, eu falo devagar porque eu quase não acredito, porque é uma prova em que o cidadão está... Não, espera, porque eu vou correr agora, por toda aqui a verbo, vou correr, aí tu tenta pegar aqui o meu sangue, né, para fazer como é que é? O ácido nucleico, tá? Vocês têm a noção disso? É óbvio que a criatura está sentada, não é isso? Para fornecer, para deixar alguém fazer uma penetração com uma seringa para colher o sangue, não é isso? Então, cara, por aqui passa ou não passa a prova como sendo lícita? Agora, cara, daqui, sério, é uma das coisas que eu mais gostaria de entender em relação a esse tema tão delicado, é exatamente isso. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Alguém não, né? Várias pessoas dizerem que esse exame é perfeitamente constitucional porque ele é passivo. Gente, a minha neta, ela tem 12, mas a Manu, como era, com 13, ela já diria, vou estar rindo da minha cara. Vocês estão entendendo que isso aqui, o artigo 9º da LEP acaba esbarrando aqui porque é invasivo? Gente, a Procuradoria-Geral da República, quando foi dar o parecer acerca da possibilidade, da constitucionalidade da realização do exame, que não é uma coisa assim tão grave, né, do que fazer um exame de DNA, que vai ficar armazenado durante todo o tempo num banco de dados e vai ser solicitado, né, vai ser enviado para o órgão que solicitar, entenderam? E aí, eles mesmos disseram, fazer o teste, fazer o exame de sangue para verificação do teor alcoólico é inconstitucional. Por quê?
Porque é invasivo, é invasivo. Alguém tem dúvida disso, que não é invasivo? Agora, como é que eles, assim, parece que cai uma coisa, cai um raio, aí, tipo, hoje eu acordei, sabe? Então, hoje eu penso assim, amanhã eu acordei, eu vou pensar assado. Entenderam? Então, é muito, muito delicado. Agora, assim, óbvio, na prova objetiva, ainda mais na OAB, nós vamos dizer o que em relação a esse exame de DNA do artigo 9º da LEP? Que ele é inconstitucional porque ele é invasivo, ponto. Cara, isso aqui não é nem assim, ó, já seria tudo, tá? Mas assim, ó, não é que esteja previsto somente no artigo 5º da Constituição. É algo maior, isso aqui está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Vejam como os juízes são diferentes. Hoje eu estava com uma juíza substituta. Eu já conhecia, foi minha aluna. Quem não foi meu aluno, né? Acho que só o Papa. E ela explicando tudo exatamente bem bonitinho para o cara, né? Porque tinha as audiências de réu preso e mais as de custódia. E ela explicando, né? O senhor não é obrigado a dizer nada sobre o que eu vou lhe perguntar. Né? Sendo que o silêncio jamais importará no seu prejuízo. Agora advirto que, se o senhor confessar, é importante também falar isso, em caso de eventual sentença penal condenatória, vai ser levado em conta como uma atenuante. Não fala atenuante porque ele não entende, mas fala como um benefício legal. Certo? Então, a questão toda é a seguinte, gente, e assim, ó, não me venham com essa firula, que isso dói o ouvido e dói o coração, tá? Ó, o juiz pode produzir prova de ofício, a gente pode, claro, determinar a produção de prova invasiva do réu, né? Porque vai que cola e que não seja, só dizendo isso, o réu que tenha praticado. Gente, alguém já viu alguém, no caso o juiz, determinar a produção de prova de ofício? Porque as pessoas diziam assim, quem é que vai dizer, é sério? Quem é que vai dizer a prioristicamente que aquela prova vai atuar contra o réu? Nariz vermelho, pelo amor de Deus, backstage, por favor, o nariz vermelho. Por que vocês acham que eu falei agora da juíza comentando no interrogatório a questão do silêncio? Gente, qualquer prova que for produzida, que seja produzida, alguém tem a ilusão de que vá beneficiar o réu? Você acha que na busca da verdade real pelo juiz, o juiz vai buscar a verdade real de que ele é inocente? Sério, se alguém tiver visto isso já na vida, por favor, me fale, porque eu nunca vi, em 25 anos. Você está entendendo? Então, vocês vão me dizer o quê? Não vamos permitir, façamos a prova invasiva, porque vai que aquele material, geneticamente falando, aquele material sanguíneo, é sanguíneo, Kimberly ou sanguíneo, por causa do trema. Mas vocês entenderam que bobajada é isso? Não, o cara não tem qualquer tipo de sustentação jurídica. Ninguém pode chegar em ti, botar uma agulha, por exemplo, e tirar sangue. Não pode fazer isso. A não ser que você consinta. Tudo bem. Agora, do contrário, não. E consinta, né, mesmo no processo penal, mesmo consentindo, é algo que nós não podemos, digamos assim, dispor, né? Estão entendendo? Então isso é muito delicado. Entenderam? Não confundam, portanto, com o processo civil. O que acontece quando há no processo civil a negativa do suposto pai de fazer o exame de sangue? Tem uma súmula, né? Daqui um pouco, se a gente continuar nessa vibe aqui, vão dizer, não, se o cara não permitir que se faça o exame de DNA, simplesmente, né, vai se presumir culpado. Não duvido, não duvido. Entenderam? Não duvido, tá? Então, a letra B está absolutamente errada, tá? Passa slide. Oh. Não li todas, é que eu estou com um problema. O vício do inquérito policial, no que tange ao reconhecimento de pessoa, invalida a ação penal como um todo, ainda que baseada em outros elementos informativos e não somente no ato viciado. Galera, os vícios, quaisquer que sejam,
Assim, ó, o inquérito policial pode estar todo podre, contaminado, viciado, bichado, bichinho da goiaba, a goiabeira, a jabuticabi, tudo que vocês imaginarem, tá? Kimberly, mas o eventual vício ou os eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal. Deveriam contaminar, né? Porque muitas vezes tudo vem do inquérito policial, entenderam? Mas não contamina. Agora se reabriu a discussão em relação a quê? O que está se reabrindo agora em termos de discussão jurisprudencial e doutrinária em relação ao inquérito? A necessidade obrigatória de presença de advogado no curso do inquérito por conta lá do artigo 7º da Lei 8.906, né, do Estatuto da OAB. Entenderam? Mas aqui é exatamente isso. A autoridade policial, como regra, deverá identificar criminalmente o indiciado, ainda que civilmente identificado. Se ele é civilmente identificado, ele não é identificado criminalmente. Que, aliás, não é constrangimento ilegal, hein? Você ficar perfilhado e a pessoa... não é uma... Gente, isso é horrível. Vamos começar a se colocar no lugar dos outros um pouco, tá? Então, aqui poderia estar certo, realmente, se a palavra fosse poderá, em casos admitidos pela lei, a 12.037, entenderam? Identificar criminalmente o indiciado, ainda que civilmente identificado, por meio de processo datiloscópico, mas não poderia fazê-lo por fotografias. Entenderam? O mais grave eles admitem, mas o menos grave não. Como é que eles fazem a identificação? Chega a vítima lá, como é que eles fazem? Eles já têm uma ideia mais ou menos de quem é que tenha sido que cometeu o crime, entenderam? Eles mostram um retrato lá, né, um álbum de fotos digitalizado, geralmente, né? E aí a pessoa, na verdade, diz se parece ou não. Uma coisa que vocês precisam cuidar do artigo 225 e 226 do CPP, dos artigos, tá? É o seguinte, que a não obediência, tá? As regras esculpidas no CPP acerca do reconhecimento da pessoa, tá? Não invalidam o processo. É uma mera irregularidade. Pessoal, chega a SUSEP. Quando, Deus o livre, coitados, né? Aquelas viaturas caindo aos pedaços. Quando chegam. Chegou a SUSEP. Aí o advogado, ele quer fazer o quê? O reconhecimento. Geralmente quando é roubo, né? Aí fica lá número 1, número 2, número 3, número 4... O que diz a lei? Pessoas preferencialmente parecidas. Você acha, assim, que de supetão a gente vai sair, né? Vai sair catando, geralmente os pobrezinhos dos estagiários é que vão lá, né? Todo mundo igual, perfilhado. Não, é sério. Aí o jogador diz, mas não tem... Então me acha alguém parecido. E por que a gente geralmente não faz esse ato de reconhecimento, crime de roubo ou qualquer outro crime? Gente, ou vocês estão muito tímidos ou vocês realmente estão achando que a gente está vivendo no mundo encantado, né? Como é que é? Isso. Não, Bob, eu não assistia. Vocês estão vivendo no mundo encantado da Alice no País das Maravilhas, entenderam? Por quê? Gente, qual é o réu que vai chegar numa audiência em que vão estar as vítimas, que vai estar da mesma forma, do mesmo jeito, a mesma aparência que ele tinha na época do crime? Prisão engorda. Gente, sério. Ele era cabeludo, ele vem cabelo rapado. Ele não tinha barba, ele vem... E, gente, muda muito. Até porque vocês imaginam qual é o poder de reconhecimento, Deus o livre, né, de uma vítima no momento que está sendo assaltada. Entenderam? Então, isso geralmente cheira a uma má-fé, porque é justamente para lançar uma dúvida. Só que não tem como você reconhecer, porque assim, ó, se o réu realmente ele tivesse se mantido da mesma maneira como ele, né, estava no momento do crime, tudo bem. Né? Por isso que, na verdade, vocês perceberam agora uma coisa bem importante, a parte mais válida, mais importante, que traz maior prova, mas que a gente chama de elemento informativo, é que vale menos. Quando é que a criatura vai lembrar melhor dos fatos? Lá, esse lá é irritante, mas faz de propósito. Lá no processo, meses, anos depois, ou na imediatidade do fato. Só que essa, que é a mais forte, vocês perceberam a incoerência?
ela não vale. Os elementos informativos não valem, a não ser que sejam corroborados depois em juízo. Só que quem é que vai lembrar depois? Se lembrar é falso. Entenderam, né? Porque não tem como lembrar. Portanto, o inquérito policial não poderia ser instaurado de imediato com base em denúncia anônima, isoladamente, sendo exigida a realização de diligências preliminares para confirmar as informações iniciais. O que eu tinha dito? Qualquer método anormal de nós chegarmos a uma investigação tem que ter qualquer que seja adminículo de prova. Um delegado de polícia, ao tomar conhecimento de um suposto crime de ação penal pública incondicionada, determina de ofício a instauração de inquérito policial. Após adotar diligência, verifica que, na realidade, a conduta investigada era atípica. O indiciado, então, pretende o arquivamento do inquérito e procura seu advogado para esclarecimentos, informando que deseja que o inquérito seja imediatamente arquivado, considerando as informações narradas ao julgado, deverá esclarecer que a autoridade policial deverá imediatamente proceder ao arquivamento. É isso? Como é que eles tentaram pegar vocês aqui? De jeito. Ele quer imediatamente o arquivamento. Ele vai ter o arquivamento, mas não imediatamente. Vai dormitar um pouco no MP, vai dormitar um pouco no judiciário, depois vai ter nota de expediente, daí para um pouquinho, descansa um pouquinho, tem feriado, diário não circulou, e aí, quando voltar tudo às boas, aí vai ser publicado, ok? Deu para dormir, deu para cochilar, agora acordation. Deverá arquivar imediatamente o inquérito fazendo decisão de arquivamento por atipicidade de coisa julgada material. Quais são as formas, as matérias de inquérito policial que tornam a decisão de arquivamento do inquérito policial imutável? Esse é o problema. Porque a última parte está certa, está correta. Entenderam? Quais são as matérias que fazem coisa... Gente, Pedrão, hello? It's ok? Quais são as matérias que fazem coisa julgada material? Porque arquivamento de inquérito policial não faz coisa julgada material, né? Nem aqui, nem na Indochina. Portanto, mas 3 fazem. Quais são? Isso que eu tenho medo. A pessoa diz, olha, aquele prof gordinho, aquele baleinho, ficou falando, que realmente, a atipicidade faz coisa julgada material. Cara, se o quem é que arquiva? Juiz. Quem é que pede? Eu não sou uma sigla. Nem cabe uma sigla. Ministério Público. Tá, e aí, se eu que sou o titular da ação penal, dominus litis, e digo, cara, esse fato é típico, qual é a prova nova que vai tipicizar esse fato? Perfeito. Eu gosto porque essa guria tem segurança. Você precisa de alguém, isso agora é para vocês, que te dê segurança. Então, a tipicidade. Agora eu tô com Everybody Hurts. Vocês viram hoje encheu o saco de mim, né? Eu tô vendo. Bem neurótico, né? Atipicidade. Que mais? Vocês falam francês ou não? Atipicité. Eu também não... Se sai em broco, bem feito. Eu perdi agora a aula de francês. Assim, atipicité, antijuridicité e culpabilité. Quem é que vai esquecer disso? Neville. Your hair is very handsome. It's very different. Atipicidade. Causas de exclusão da ilicitude e causas de exclusão da culpabilidade. Tá? Então, o que eu tenho medo? Eu tenho medo que vocês olhem lá, faz coisa julgada material, só que a primeira parte está errada. Por quê? Porque o delegado não vai poder arquivar imediatamente o inquérito policial, né? Entenderam? Ou vai poder? Não. Perfeito, vocês são demais. Vamos lá. B. Não poderá arquivar imediatamente o inquérito, mas deverá encaminhar relatório final ao Poder Judiciário para arquivamento direto e imediato por parte do magistrado. Cara, onde é que tô eu, velho? Onde é que tô eu? Custando fortunas ao erário, onde é que estou eu aqui? Né? Então a B tá
Vocês entenderam que vai assim, vai pululando, como se fosse um marrão, um sapo, vai indo, ó. Delegado, Ministério Público, Judiciário. C. Deverá elaborar relatório final de inquérito e, após o arquivamento, poderá proceder a novos atos de investigação, independentemente da existência de provas novas. Essa é a Ferrovia Norte e Sul do Bigodão do Sarney. Leva do nada a lugar nenhum, porque toda errada, entendeu? Imagina, após arquivamento, poderá... Imagina, é por atipicidade. Então não tem prova nova. Mas aqui ainda diz assim, ó, independentemente da existência de provas novas. Tá, mas vamos brincar que a gente enlouqueceu. Ô, prof, depois que foi arquivado isso aqui por atipicidade, surgiu uma lei nova dizendo... Peraí que estava vivo esse perdigoto. Que é típico. A lei penal, ela não retroage, só se for para dar um UPA no réu, tá? D. Poderá elaborar relatório conclusivo, mas a promoção de arquivamento caberá ao Ministério Público havendo coisa julgada em caso de homologação do arquivamento por atipicidade. T. Entenderam? Tranquilo, né? Nem vou precisar ir com vocês na prova, mas não precisa. Vocês estão bombando, galera. A. Maria, 15 anos de idade, comparece à delegacia em janeiro de 2017. Seu pai narra que João, 18 anos, mediante grave ameaça, teria constrangido-a a manter com ele conjunção carnal, demonstrando interesse, juntamente com seu representante, na responsabilização criminal do autor do fato. Instaurado inquérito policial para apurar o crime de estupro, todas as testemunhas de João afirmaram que a relação foi consentida por Maria, razão pela qual, após promoção do Ministério Público pelo arquivamento por falta de justa causa, o juiz homologou o arquivamento com base no fundamento apresentado. 2 meses após o arquivamento, uma colega de classe de Maria a procura e diz que teve medo de contar antes a qualquer pessoa. Mas em seu celular havia filmagem do ato sexual entre Maria e João, sendo que no vídeo ficava demonstrado o emprego de grave ameaça por parte deste. Então, Maria entrega o vídeo ao advogado da família. O que é isso? Gente, se vocês caírem naquela idiotice de que prova nova é aquela surgida depois do fato ou depois do inquérito, no sentido de temporalmente, sabe? Lembra daquelas questões? Tipo, não, é que assim, ó, depois da prática do fato, aconteceu uma coisa nova, sabe? O que é prova nova? Não é uma prova nova no sentido de ter sido feita hoje. Se o fato aconteceu há 2 anos atrás, entenderam? Prova nova é aquela prova velha, só que só agora foi aportou aos autos. Mas vocês lembram que tinha assertivo assim? Não, errar isso é chorar eternamente, né? Bom, considerando a situação narrada, todo mundo entendeu aqui? Tudo parecia muito bonitinho, parecia consentido. Daqui a pouco ela mostrou um vídeo no celular de que a relação tinha tido grave ameaça. A. Nada poderá fazer sob o ponto de vista criminal, tendo em vista que a decisão de arquivamento fez coisa julgada material. É, por acaso, atypicité, ilicitude e culpabilité? B. Poderá... Garanto que vocês vão lembrar disso. Estão rindo, né? Vocês vão lembrar disso, tá? B. Poderá apresentar o vídeo ao Ministério Público, sendo possível o desarquivamento do inquérito ou o oferecimento de denúncia por parte do promotor de justiça em razão da existência de prova nova. Is it correct? Tá certita essa aí? Mas não vamos marcar agora. Estou com medo dos S. Não vamos marcar agora. Vamos adiante. C. Nada poderá fazer sob o ponto de vista criminal. Eu adoro esse sob... Eu nunca entendi isso sob o ponto de vista. Me sinto uma formiga atômica, sabe? Sob o ponto de vista criminal, tendo em vista que, apesar de a decisão de arquivamento não ter feito coisa julgada material, não fez mesmo, o vídeo não poderá ser considerado prova nova, já que existia antes do arquivamento do inquérito. Se alguém marca isso, o que a gente faz?
João 23, jazigo perpétuo. Ou voaremos de Boeing 737 MAX 8, que em 5 meses é o segundo que cai. Isso aqui eles não estão testando mais aviões, isso é a mesma coisa que aconteceu com o 787 Dreamliner. Bom, gente, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é uma tosquice. Isso aqui vem da onde? Vem lá do onde e aparece em nada, entenderam? Gente, o que o Dalmo fez com vocês, que vocês nunca tiveram tão assim, ó, zoinho baixo... Ah, eu também sei, eu também estava trabalhando o fim de semana inteiro. Sabe que eu cheguei na promotoria hoje? 4 horas da manhã, 4 horas da madrugada. D. Poderá iniciar de imediato ação penal privada subsidiária da pública em razão da omissão do Ministério Público no oferecimento de denúncia em momento anterior. Pela fala... É que tu sempre fala coisas muito inteligentes, então eu gostaria de ouvi-la. Perfeito, era o que eu ia dizer. Essa aqui é a coisa mais idiota, porque a D tu tá falando, é a C e a D. Por quê? Gente, pelo amor de Deus, é outra do FEBEAPA. Lembra o que eu falei que era o FEBEAPA? Festival de besteiras que assola o país, tá? Então, esqueci o nome aqui, desculpa, a Carol tá totalmente certa, é uma besteira, uma bobagem, idiota, imbecil, certo? Aqui, aliás, serve muito bem como uma luva aquela frase do Oscar Wilde, né? Lembram? Então vocês vão estudar, depois vocês vejam, tá? Então, assim, ó, a questão é exatamente essa. Cara, o Ministério Público fez alguma coisa ou não? Como é que eu comparava isso aqui com vocês na aula? Eu dizia, lembram daqueles programas que tem no, sei lá o que, do GNT, Brasil visto de cima. Até Shangri-La ficou o Caribe. Lembram? Porque visto de cima, né? Tudo parece muito hermoso, muito bonito, né? Aí, quer dizer, visto de cima, o que que acontece? Parece que, num arquivamento, parece que o Ministério Público não fez nada. Mas ele fez, cara. Aliás, ele tem basicamente 3 coisas para fazer. O normal, que é oferecer denúncia, né? Requisitar diligências imprescindíveis ou arquivar. A vítima vai gostar do arquivamento? Com certeza não, mas ele fez. Quando é que cabe ação penal privada subsidiária da pública? Quando, como disseram os italianos, o Ministério Público dolce fa niente. Entenderam? Logo, a letra é B de Kimberly. Tu tá bombando, hein, guria? Viu o que faz acordar às 4? Não, 13h36. 5. Tiago, funcionário público, foi... esse aqui já tá cansada de saber, a súmula 614. Vamos lá. 5. Tomara que caia isso, porque sempre cai, né? Lembra dessa aqui? É a única hipótese de ação penal concorrente, ou seja, tanto o servidor público, por meio de advogado, pode entrar com uma queixa-crime. Eu não ia querer se eu fosse a vítima, né? Porque temos muito mais causas distintivas da punibilidade. Lembram? Agora, nesse caso aqui, eu iria optar pelo quê, Pedro? Por uma ação penal pública condicionada. Por quê? Porque a chance do querelado ser punido, no caso aqui seria réu mesmo, né? Porque a ação penal pública condicionada seria maior, entenderam? Tiago, funcionário público, foi vítima de crime de difamação em razão de suas funções. Isso é importante. Em razão das funções, tá? Após Tiago narrar os fatos em sede policial e demonstrar interesse em ver o autor do fato responsabilizado, é instaurado um inquérito policial para investigar a notícia de crime. Quando da elaboração do relatório conclusivo, a autoridade policial conclui pela prática delitiva da difamação, majorada, claro, artigo 141, inciso 2 do Código Penal, o aumento é de 1/3, certo? Por ser contra funcionário público em razão de suas funções, bem como identifica João como autor do delito. Tiago, então, procura seu advogado e informa a este as conclusões 1 mês após os fatos. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tiago, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deverá esclarecer que a. Caberá ao Ministério Público oferecer denúncia em face de João após representação do ofendido, mas Tiago não poderá optar por oferecer queixa-crime. Acabei de falar que é a única hipótese de legitimidade concorrente. É como aquele livro, ou isso ou aquilo, lembram?
714. Vamos colocar aqui. Ó. Súmula 714 do Supremo Tribunal Federal, única hipótese de legitimidade concorrente, tá? B. Caberá a Thiago, assistido por seu advogado, oferecer queixa-crime, não podendo o ofendido optar por oferecer representação para o Ministério Público apresentar denúncia. O que mais ou menos, diria assim, quase certo, nos deixa bem tranquilos para não marcar nem a letra B, nem a letra C. Embora elas sejam absolutamente excludentes. É que no geral, no global, analisando, vendo como é que a gente faria uma questão dessas, não faz sentido por quê? Preste atenção. Claro que de regra, aliás eu diria na quase totalidade dos casos, como é que é persecuível um crime contra a honra? Ação penal privada ou pública? Privada. Qual é o comemorativo extremamente importante aqui que a gente deve levar em conta? Não é uma ação penal privada ou uma difamação qualquer, mas é um crime contra a honra praticado contra servidor público em razão de suas funções. O que a gente tem que pensar para não ficar decorando? Quem é que é a vítima imediata? O Estado que tem interesse em que os seus servidores públicos não sejam menoscabados. Parece mentira, né? Mas, gente, ele foi ofendido não só na condição, mas por ser servidor público. Por isso que interessa ao Estado. Por que uma ação penal é pública, incondicionada, pública condicionada ou privada? Pelo interesse juridicamente tutelado. Se interessa a todos, se interessa meio a meio, pública condicionada, ou se interessa, gente, vocês não eram nem nascidos ainda, olha que ridículo. Antigamente, os crimes contra a dignidade sexual eram chamados de crimes contra os costumes. Aí pegava, por exemplo, a filha de um fazendeiro muito rico, tá? Imagina, desvirginada, estuprada. Vocês sabiam que o casamento da vítima com o estuprador, tá lá ainda revogado no 107, era causa de extinção da punibilidade. Mas olha que coisa mais, nem tenho o que falar. Então, vocês têm que pensar no todo, entenderam? Então, assim, não faz sentido a A e a B. Tipo, alguma coisa. Então, para que colocar que foi praticado contra o Thiago, mas não só, porque eu sou servidor público, aí eu tô assando um churrasco, o colega vai dizer, ô gordo, o que tem a ver com a minha função, cara? Nada. Entenderam? Agora, vocês dizem assim, ô sem vergonha, tu aí, ó, tu é promotor, né? Aí já é outra coisa. Aí já entra o quê? A administração pública a ser tutelada, entenderam? Quando alguém pratica uma concussão, servidor público, quando alguém pratica um peculato, uma corrupção passiva, vocês acham que a vítima imediata é o cidadão que teve a propina lá tendo que ser paga? É também, mas é imediato. O imediato é a administração, porque a administração, porra, tem o maior interesse em não ter funcionários corruptos, entenderam? Então tem que pensar nisso. C. Thiago poderá optar por oferecer queixa-crime, assistido por advogado, ou oferecer representação ao Ministério Público para que seja analisada a possibilidade de oferecimento de denúncia. Essa aí. Letra C. Entenderam? Tranquilo, né? E vejam, por uma súmula, professor, não tem como lembrar a súmula. Dei a tinta aqui para vocês lembrarem de como é que vocês vão fazer isso aqui. O que muda? Qual é a expressão mágica? Não é só servidor público, é em razão das funções. Determinada autoridade, número 6, policial, recebeu informações de vizinhos de Lucas, dando conta de que ele possuía arma de fogo calibre .38 em sua casa, razão pela qual resolveu indiciá-lo pela prática de crime de posse de arma de fogo de uso permitido. Infração de médio potencial ofensivo. O que é uma infração de médio potencial ofensivo?
é aquela cuja pena mínima não ultrapassa 1 ano porque cabe sursi processual, tá? No curso das investigações se quereu ao judiciário interceptação telefônica da linha do aparelho celular de Lucas para melhor investigar a prática do crime mencionado, tendo sido o pedido deferido. De acordo com a situação narrada, a prova oriunda da interceptação deve ser considerada, obviamente, né? Primeiro, cara pintou Ministério Público podendo requisitar, é porque o delegado pode representar. É difícil, tipo, o Ministério Público poder e o delegado não. Claro, o delegado vai poder na fase do inquérito. E outra, somente em prova objetiva, vai marcar? Não, né? B, válida desde que tenha sido deferida por ordem do juiz competente para a ação principal. Cara, eu nem sei se vai ter alguma coisa. Quantas vezes já se quebrou sigilo telefônico, vem lá no envelope lacrado, sigiloso, e não se descobre nada? C, ilícita, pois o crime investigado é punido com detenção. Por que tu não marca essa aqui? Será que é isso aqui só? Será que é? É. Por que será que eles iam colocar lá que a pena é de detenção de 1 a 3 anos? E o que eu falei para vocês? A gente está, cara, invadindo a privacidade de uma pessoa. Então não é um crime de detenção, obviamente é muito menos grave do que de reclusão. Essa é a resposta correta, a letra C. Entenderam por quê? Eu estou tentando dar a dica para vocês não se apertarem mesmo que vocês esqueçam de alguma coisa. D, ilícita, assim como as dela derivadas, ainda que essas pudessem ser obtidas por fonte independente da primeira. Cara, a teoria da fonte independente é uma teoria que ameniza, que acaba, que quebra o elo, quebra o vínculo com a teoria do fruto da árvore envenenada. Entenderam? Por quê? Porque a prova derivada, que seria ilícita, né? Pela teoria dos frutos da árvore envenenada, é quebrada pela fonte independente. O que é isso? Não obstante tudo tenha começado por conta de uma prova ilícita, surge uma prova independente dessa prova ilícita. Por isso que se chama de teoria da fonte independente. Tem a da descoberta inevitável, tem a da mancha purgada, tem a da serendipidade. O que é fonte independente? O que vocês imaginam por fonte independente? Olha só, Pedro, acusado de um crime, tá? Ele é obrigado a confessar diante ou mediante tortura, tá? Aí, fonte independente. Um corréu vai lá, sem tortura, e cita o Pedro como sendo corréu. Quer dizer, a participação ou a coautoria do Pedro no crime, ela não foi validada pela fonte independente. Tudo isso que eu estou falando é uma chinelagem. Porque mais subjetivo impossível. Fonte independente, quem é que te garante que isso é uma fonte independente? Lembra daquela teoria da descoberta inevitável? O que é descoberta inevitável? Mesma coisa, o Pedro, acusado de um homicídio, presta atenção, e ele é obrigado a, então, confessar que ele cometeu homicídio, só que a polícia vai lá, torturando, e exige onde é que está o corpo da vítima. Isso também foi aqueles leading que, sabe, o USA versus não sei o quê, tá? Aí a vizinhança toda do local onde aconteceu o crime vai lá, tipo uma procissão, e encontra, é sério, esse é o leading case, encontra o corpo da vítima numa vala. Então, descoberta inevitável, quer dizer, a trupe lá da vizinhança, caminhando, inevitavelmente acabaria encontrando... Será? Vocês estão entendendo? A gente... Esse é o que eu não gosto. A gente vai absorvendo coisas, mas que... Será mesmo? Hã? Vocês estão entendendo? Quer dizer... Mas isso aí, o que acontece? Isso faz, tu que tinha perguntado, faz com que se valide, com que se torne lícita a prova que era ilícita. O que é mancha purgada? É algo que vem depois e que literalmente limpa a ilicitude da prova.
Serendipidade, o que que é? Serendipidade é você... Aliás, está bem aqui o caso. Quebra de sigilo telefônico, não pode, dentre tantas outras, ou melhor, só mais 2 requisitos, só para crimes punidos com reclusão. Digamos que o sem vergonha do cara que a gente tenha quebrado o sigilo telefônico, ainda por cima, bata na mulher. Sei lá, lesão corporal, crime punido com detenção. Entenderam? Não pode, né? Mas foi no meio desta quebra de sigilo telefônico. É claro que como não pode, né, porque é um crime punido com detenção, isso não poderá servir de pronto, direta e imediatamente para já se instaurar um procedimento, mas servirá como uma notícia criminis para, aí sim, né, que se instaure um outro procedimento. Isso é o que a gente chama de serendipidade, entenderam? Tudo isso são formas boas ou ruins para você, péssimas, né? Porque acabam validando a prova que era absolutamente ilícita. Entenderam? Portanto, é a letra C. 7. No dia 1º de abril de 2014, Natália recebeu 5 facadas em seu abdômen, golpes estes que foram a causa eficiente de sua morte. Para investigar a autoria do delito, foi instaurado inquérito policial e foram realizadas diversas diligências, entre as quais se destacam a oitiva dos familiares e amigos da vítima e exame pericial no local. Mesmo após todas essas medidas, não foi possível obter indícios suficientes de autoria, razão pela qual o inquérito policial foi arquivado. Vocês vejam como caem questões de arquivamento, né? Estão vendo? Hã? Tá? É bastante data. É isso que tu disseste, né? Mesmo após todas essas medidas, não foi possível obter indícios suficientes de autoria, razão pela qual o inquérito policial foi arquivado pela autoridade judiciária por falta de justa causa, artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal, em 6 de outubro de 2014, após manifestação nesse sentido da autoridade policial do Ministério Público. Cara, se aquela questão que a gente viu antes, da sequência do arquivamento, tá? Cai na mesma prova que essa, isso aqui, porra, isso aqui é um prêmio, né? Isso aqui serviu o porquinho lá na bandeja, já todo cortadinho, que é um saco, né? Cortar porco porque ele vai se desmanchando. Vocês entenderam? Você tem que ter esse tipo de tirocínio. Vocês entenderam? Que a questão que a gente fez agora há pouco está respondida aqui. Não, mas eu digo, querida, a questão de como é que se faz o arquivamento, lembra daquela questão da tipicidade? Que não podia ser arquivado imediatamente, que tinha que passar pelo delegado, Ministério Público e Judiciário. Está aí a resposta. Bom, ocorre que em 5 de janeiro de 2015, a mãe de Natália encontrou entre os bens da filha, exatamente como tu falaste agora, Carol, né? Que ainda guardava uma carta escrita, escrevo-te estas mal traçadas. É uma carta, tá? Escrita por Bruno, ex-namorado de Natália, em 30 de março de 2014, em que ele afirmava que ela teria 24 horas para retornar ao relacionamento amoroso ou deveria arcar com as consequências. A referida carta foi encaminhada para a autoridade policial. Nesse caso, a gente já viu isso aqui, né? Eu digo o script, tá? Nada poderá ser feito porque eu não ficou muito entendeu. A carta escrita por Bruno pode ser considerada prova nova, tá? C, nada pode ser feito, pois a carta escrita antes do arquivamento. Gente, como é que pode ser tão estúpidos, né? Que a Tortuguita... Mas tu tá vendo que cai, né? Agora a Rosália estaria bem... Ridículo essa questão. D. Pela falta de justa causa, o arquivamento poderia ter sido determinado diretamente pela autoridade... Eu nem vou ler o resto, me nego a ler o resto. Porque não pode ser determinado pela autoridade policial, a gente já viu agora. Ora, bolas. B. A carta escrita por Bruno pode ser considerada prova nova e justificar o desarquivamento do inquérito pela autoridade competente. Horrível. Não. Eu quero ver quando eu sair daqui manter esse ibope todo aqui. O índice de ibope todo. Não ficar todo mundo pululando aí pelos corredores. Aí pululando o dia que eu aprendi essa naba.
8. O inquérito policial pode ser definido como um... O que é o cúmulo do egoísmo? Pietro aqui na frente, ó. Que antigamente era dar um punho embaixo das cobertas, né? Agora não. Agora é o Pietro em frente à tela. O inquérito policial pode ser definido como um procedimento investigatório prévio, cuja principal finalidade é a obtenção de indícios para que o titular da ação penal possa propô-la contra o suposto autor da infração penal. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. A. A exigência de indícios de autoria e materialidade para oferecimento de denúncia torna o inquérito policial um procedimento indispensável. B. O despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito policial é irrecorrível. Cabe recurso à chefatura de polícia, não, isso é do desenho, ao chefe de polícia. Lembram? Artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. Lembram? Lembram? Não sei, eu estou sentindo levemente que vocês estavam preferindo o administrativo. C. O inquérito policial é inquisitivo, logo o defensor não poderá ter acesso aos elementos informativos que nele constem, ainda que já documentados. Isso! Innominated. Carol, you are bombardation today. D. Só no sapatinho. D. A autoridade policial, ainda que convencida da inexistência do crime, não poderá mandar arquivar os autos do inquérito já instaurado. Quem que fez? Parece que tá indo. Alô? E agora? Essa aí tá bem mal escrita, né? Ela pode nos conduzir a uma... Erration, wrongation, né? E agora? E aí, Carol? Gente, eu tava brincando, mais barbada do que essa aqui, impossível, né? A gente já viu quantas vezes que não pode mandar arquivar diretamente, né? Quanto ao arquivamento, não, quanto ao inquérito, ao ato falho. Quanto ao inquérito policial, assinale a afirmativa. Isso que eu tenho medo, Kimberly, tu é muito ligeira. Ainda mais comendo esse chocolate e bolacha, tu vai ficar muito accelerated. Incorreta. A. O inquérito policial poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial nos crimes perseguíveis por ação penal pública incondicionada. Tá certa, mas aqui é errada. Não, pior que daí a pessoa não viu que é incorreta. Ai, cara, que suerte! Já é a primeira, já... Nunca aconteceu isso, né? Todo mundo já passou por isso. Pessoas dizem, ai, já acertei. Daí a pessoa espera ali na rua e diz assim, cara, tu viu que tinha uma ali que... não! Aí a pessoa vai... Já aconteceu com vocês isso ou não? Não adianta vir dizer que não aconteceu, porque já aconteceu com todo mundo, tá? B. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá ser iniciado sem ela. Ai, que difícil! C. Nos crimes de ação penal privada não caberá a instauração de inquérito policial. Ai, pelo amor de Deus, da onde? Tem a ver com ser privada ou pública? Não. Tem a ver com ser uma IMPO ou não? O que é a abreviatura de IMPO? É que eu estou muito bonito, eu estou tentando me enfeiar. O que é IMPO? Infração de menor potencial ofensivo. Como é que vocês definem uma IMPO? Todos os crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos, haja ou não procedimento especial, e todinhas as contravenções penais, ainda que a pena seja maior do que 2 anos. Sabem qual é a pena máxima de uma contravenção penal? Valeu a aula de hoje só para isso? 5 anni. Tem contravenção penal com pena de 5 anos. Vai te afumentar, como dizia a vovó. D. O inquérito policial, mesmo nos crimes hediondos, poderá ser dispensável para o oferecimento de denúncia. Mas tá ruim, né? Tá ruim, né? Vamos combinar assim, ó, que a gente saiu e aí estamos entre o bafo e a asa. Quem a gente escolhe? É brabo, né? Putz, grila, não vacila. Tranquilo? Eu sinto vocês mais tranquilos. Lavratura de termos circunstanciados porque é privado. Isso é uma piada, né? Essa é errada, viu? Incorreta. Ok? 10. Adoro quando as cidades viram letras.
Na cidade A, o delegado de polícia instaurou um inquérito policial para averiguar a possível ocorrência do delito de estelionato praticado por Márcio. Tudo conforme minuciosamente narrado na requisição do Ministério Público Estadual. Ao final da apuração, um delegado de polícia enviou o inquérito devidamente relatado ao promotor de justiça. No entendimento do parquê, a conduta praticada por Márcio, embora típica, estaria prescrita. Nessa situação, um promotor deverá A. Arquivar os autos? Não. B. Sim, vamos oferecer denúncia por um crime prescrito. C. Determinar a baixa dos... Baixa para onde? O quartinho do lado do banheiro, na promotoria? D. Requerer o arquivamento. Viu, Kimberly? Essa aí tava ridícula. Sim, essa estava ridícula. 11. Um delegado de polícia determina a instauração de inquérito policial para apurar a prática do crime de receptação, supostamente praticado por José. Com relação ao inquérito policial, assinale a afirmativa que não constitui sua característica. Por que você acha que também tem tantas questões de inquérito? Cara, eu não sei porque o OAB ama fazer perguntas de inquérito. Não constitui sua característica. Ele é escrito? Ele é inquisitório? Ele é indispensável? Ele é formal? Doze. Tendo em vista o enunciado da súmula vinculante número 14 do STF, Supremo Tribunal Federal, quanto ao sigilo do inquérito policial, é correto afirmar que a autoridade policial poderá negar ao advogado à vista dos autos, sempre que entender pertinente. Tá, assim, ó, eu nem preciso explicar que essa assertiva trocada por cocô aduba. Não, o que tu faz com isso aqui? Ó, cara, eu não quero te dar vista. Tá, mas doutor, e a súmula vinculante? Tô cagando? Não, né? Isso aqui leva do nada para lugar nenhum. Ah, não era ainda para fazer isso. Foi ato falho. B. À vista dos autos somente quando o suspeito tiver sido indiciado formalmente. C. Do indiciado que esteja atuando com procuração ou acesso aos depoimentos prestados pelas vítimas sem entender pertinente. D. O acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados no procedimento investigatório. Ah, eu acho que não, cara, letra D. Imagina, porque assim, ó, o cara vai ter uma quebra de sigilo telefônico. Aí a pessoa tem acesso assim, Pedro, ó, teu advogado, Pedro, tudo bom? Ó, cara, assim, ó, tão te grampeando, velho, tá? Garantir acesso. Isso, tá? Troca o chip, tá? Tchau. Mas deu certo, tá, estrupícias. 13. Lívia, insatisfeita com o fim do relacionamento amoroso com... Vai até a casa deste na companhia da amiga Carla e ambas começam a quebrar todos os porta-retratos da residência nos quais estavam expostas as fotos da nova namorada de Pedro. Como é que é o nome dela? Jussara. Como é que é o nome dela? Hã? Não, da tua nova namorada. Aí a gente já vai esquecer. Lília. Da nova namorada de Pedro, Lília. Quando descobre os fatos, Pedro procura um advogado que esclarece a natureza privada da ação criminal pela prática do crime de dano. Diante disso, Pedro opta por propor queixa-crime em face de Carla pela prática do crime de dano. Artigo 163, caput do Código Penal. Já que nunca mantiveram boa relação, ele tinha conhecimento de que ela era reincidente. Mas quanto a vejam que nada disso aqui interessa, né? Liga para ela e diz que nada fará, pedindo apenas, por favor, fato, cara, não se repita, tá? Não se repita, tá? Isso. Apesar da decisão de Pedro, Lívia fica preocupada quanto à possibilidade de ele mudar de opinião, razão pela qual contrata um advogado junto com Carla para consultoria jurídica. Adoro consultoria jurídica. Considerando apenas as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que ocorreu a renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida em relação a Carla. Por quê? Porque na ação penal privada, como não pode ser vingança privada, aquela da privadinha do GRU, lembram? Ou você oferece contra todos ou contra todos ou contra ninguém, lembram? E se ele renunciar?
Eu estou fazendo uma pegadinha. E se ele perdoar, a renúncia é antes, o perdão é depois? Como é que a renúncia é bi ou unilateral? A renúncia é unilateral, o perdão é bilateral. Por quê? E se a criatura disser, eu não aceito o teu perdão porque eu quero provar que eu sou inocente. Agora, perdão também não beneficia a todos. Eu posso perdoar um só? Não, cara, porque a ação penal é privada e ela é regida, como diria o Dalmito, né, pela oportunidade e conveniência, entenderam? Então, para não se converter isso numa vingança privada, é exatamente por isso. Cara, algo extremamente importante. Qual é o princípio que vige na ação penal pública? De ou indivisibilidade? Divisibilidade. Eu fiz por meio contrário. E na privada, indivisibilidade. É como, quem é que canta essa música? Contra todos ou contra ninguém. Como é que é? Era Ana Paula, agora é Natasha, usa o salto 15, sai. É isso aí. Entenderam? Gente, vocês não vão errar isso aqui, né? Pensa em mim, chore por mim, faça por mim. Entenderam? Vocês vão acertar, né? Imagina eu no júri. Deu? Não. 14. No dia 31, mas também 31 de dezembro, o que a pessoa está fazendo? Nada. Esperando o porco. No dia 31 de dezembro de 2015... Ai, Pedro, mas tu tá bagaço, hein, cara? Puta vida. Pedro encontra em uma boite Luciana, com quem mantivera podre. Uma relação íntima de afeto, na companhia de duas amigas, Carla e Regina. Já alterado... Tu bebe? Já alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica, Pedro, com ciúmes de Luciana... Pedro, não te cria assim, meu filho. O que tem em comum essa questão com a outra? Além do nome. Não, gente. É a questão do arquivamento. Entenderam? Então, olha só. Na companhia de duas amigas, Carla e Regina. Já alterado em relação à ingestão de bebida alcoólica, certo? Pedro, com ciúmes de Luciana, que feio, inicia com essa uma discussão e desfere socos em sua face. Carla e Regina vêm em defesa da amiga, mas descontrolado, Pedro também agride as amigas, causando lesões corporais leves nas três. Diante da confusão, e bota confusão, né? Ali se instaurou o caos. Aí vem todo mundo, aquela baixaria, ai, por isso que não dá uma... Puta, a maior participante... Ah, eu também moro... Cara, espera aí. Bom, Pedro e Luciana são encaminhados a uma delegacia, enquanto as demais vítimas decidem ir para suas casas. Após exame de corpo de delito, confirmando as lesões leves, Luciana é ouvida e afirma expressamente que não tem interesse em ver Pedro responsabilizado criminalmente. Quem é a Luciana mesmo? É aquela com quem Pedro mantivera a relação íntima de afeto. Aqui não incide o artigo 5º, inciso 3 da Lei Maria da Penha, relação íntima de afeto. Hã? Não vi, querido. Pedro, do you remember? Marília, te lembra? Essa banda tu não lembra. O que eu falei pra ti, que a gente fez uma simulação, vocês lembram que eu fiz em aula? Eu disse assim, Pedro, agora a gente vai brincar de ministros do STJ. Lembram? Tipo, tu tá coçando o baby bag. Aí eu digo assim, cara, vamos fazer uma coisa inútil? Aí eu digo sim, daí tu telefonou pra mim. Oi, tudo bom? O que tá fazendo? Nada. Vamos fazer uma coisa inútil? Vamos. Vamos lançar a súmula 542 do STJ, que diz o quê? A ação penal por crime de lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher é pública e incondicionada. Gente, por que a ação penal em relação à lesão corporal passou a ser pública condicionada? Por conta do artigo 88 da Lei do JEC, não foi isso? Só que o artigo 41 da Lei Maria da Penha diz o quê? São como a herdade do esporão, aquele azeite português, e água. Não se misturam. Então precisava disso? Sério. Então, qual é o plus aqui? O que há de diferente aqui? É o fato de que, em relação àquelas duas meninas, que não estavam no âmbito da Lei Maria da Penha, ele pode ou não querer processar, ou elas podem, digamos, né, não representarem. Podem. Agora, a que tem relação íntima de afeto, por que não?
Porque é incondicionada. E se fosse ameaça o crime? Gente, é lesão corporal. A Lei Maria da Penha tirando a lesão por conta da lei do JEC, aqueles delitos que sempre foram de ação penal pública condicionada ou privada, assim continuam. Tá? Sim, se fosse uma ameaça, teria que ter representação daquela que manteve relação íntima de afeto. 542. Ok? Então, ó, elas não tiveram interesse em, né, ó, nem quiseram ser ouvidas. Ora, se nem quiseram ser ouvidas é porque nem precisava, né? Mas elas praticamente ou certamente sequer ofertaram representação. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Pedro A. não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação a nenhum dos 3 crimes. Poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana, mas não quanto exatamente o contrário. Poderá buscar a rejeição da denúncia em relação aos 3 crimes. Olha A e a C. Aí tu já vê que não dá, né? D. Não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana, porque Luciana era a mulher com quem ele mantinha relação íntima de afeto. Mas poderá pleitear a imediata rejeição quanto aos delitos praticados contra Carla e Regina, por quê? Porque não houve representação. Portanto, letra D. Tranquilo, né? Carlos foi indiciado pela prática de um crime de lesão corporal grave que teria como vítima Pietro. Lembra que eu adaptei essa aí? Após o prazo de 30 dias, a autoridade policial elaborou o relatório conclusivo e encaminhou o procedimento para o Ministério Público. O promotor, com atribuição, concluiu que não existiu indício de autoria e materialidade, razão pela qual requeriu o arquivamento. Inconformado com a manifestação, Pietro contratou o advogado e propôs ação penal privada subsidiária da pública. Nesse caso, é correto afirmar? Pior que não é de propósito. A queixa proposta deve ser rejeitada pelo magistrado, pois não houve inércia do Ministério Público. Só fui direto porque a gente já viu. Cara, se ele arquivou, ele não fez alguma... Ele fez, mas não fez. Foi, mas não foi. Só no sapatinho. Não, não vou porque, né? Só no sapatinho. Entenderam? Marco. Aqui eu adaptei, lembro? Marco Aurélio, querido, saudade dele. Vítima de calúnia realizada por Renato e Abel, decide mover ação penal privada em face de ambos. Após o ajuizamento da ação, os autos são encaminhados ao Ministério Público, pois Marco Aurélio pretende desistir da ação penal privada movida apenas em face de Renato para prosseguir em face de Abel. Ó, o que eu tinha dito? Renúncia é diferente de perdão. Diante dos fatos narrados, assinale a opção correta. A ação penal, letra A, ação penal privada é divisível. Ela é indivisível. Logo, Marco Aurélio poderá desistir da ação penal apenas em face de Renato. Nem pensar. B. A ação penal privada é indivisível. Logo, Marco Aurélio não poderá desistir da ação penal apenas em face de Renato. Não poderá porque ela é indivisível, tá? C. A ação penal privada é obrigatória. Não, cara, ela é regida pela oportunidade de conveniência, por conta do princípio da obrigatoriedade, não. D. A ação penal privada é indisponível, logo, Marco Aurélio não poderá desistir da ação penal apenas em face de Renato, portanto, letra B. Barbada, né, gente? Gente, o que a gente está podendo nessa finaleira aqui concluir? Arquivamento, natureza da ação penal, início de procedimento investigatório. Indeterminada ação penal privada na qual se apura a prática dos delitos de calúnia e difamação, a parte não apresenta em alegações finais pedido de condenação em relação ao delito de calúnia, fazendo tão somente em relação ao delito de difamação. O que acontece? Lembram que no artigo 60, inciso 3, para que haja a plausibilidade, a possibilidade de condenação, tá, da querelada ou do querelado num crime de ação penal privada, o querelante ou a querelante devem postular expressamente condenação por todos os crimes. Por qual crime que não se pediu condenação? Calúnia. Então, ela vai ser somente condenada a, se for o caso, difamação, tá? Então,
ocorreu a preempção em relação ao delito de calúnia, não ocorreu preempção em relação a nenhum delito. Tá errado esse gabarito. Tá? Não fez pedido de condenação. Em relação a que crime? Calúnia. Então, a correta é: ocorreu a preempção em relação ao delito de calúnia. Retificando o gabarito, letra A, não é letra B. Ocorreu, sim, preempção, por quê? Foi feito pedido de condenação expressa? E se não foi, e assim, ó, não é itus pratur justi... Que brega. Se pedir isso, tá perempta. Tem que pedir condenação modo expresso. Não sei por que constou. A correta que é a letra A. Por quê? Não foi feito pedido expresso de condenação por crime ou pelo crime de calúnia. Tá? Maria recebe ligação de 2 delegacias diferentes informando a prisão em flagrante de seus 2 filhos. Após contratar seu advogado, de competência, lembram? Maria foi informada de que Caio, seu filho mais velho, praticou em Niterói um crime de lesão... Essas são as questões do AB, né, gente? É? Claro. Até porque o que importa é O que importa? Não. O que importa não é pegar a questão lá do EPA. Por exemplo, CESP, tem que pegar a questão da FGV. E questões atuais, entenderam? E mais, vocês já perceberam que tem gente que faz a questão, faz de novo e continua errando? Não, e a gente tem que cuidar isso aí. Então, o que acontece? Lesão corporal grave consumada, tá? Mas foi preso no Rio de Janeiro. Soube ainda que Bruno, seu filho mais novo, foi preso por praticar um crime de roubo simples, pena de 4 a 10 anos. Em Niterói, um crime de extorsão, pena de 4 a 10 anos, aumentada de 1/3 à metade. E multa em São Gonçalo, sendo certo que a prova do roubo influenciaria na prova da extorsão, já que o carro subtraído no roubo foi utilizado quando da prática do segundo delito. Qual é a justiça comarca competente? Ó, o Caio praticou lesão corporal grave em Niterói, mas foi preso no Rio de Janeiro. O Bruno praticou roubo simples em Niterói e extorsão majorada em São Gonçalo. Tá? Niterói nos 2 casos, sendo que entre os crimes de roubo e extorsão há, de acordo com o CPP, continência. Lembra que eu expliquei? Entre roubo e extorsão não existe continência, porque não são crimes da mesma espécie. Então, tudo o que tiver escrito continência, a gente não marca. Tá? Então, só não sobrou a letra B e a letra D. Certo? O que a gente tem certeza aqui? Que a lesão corporal vai ser julgada onde? Em Niterói, né? Porque foi onde foi praticada. E no caso de São Gonçalo, por que São Gonçalo? Tá, e então nós temos a letra B. Entenderam por que só pode ser B ou D? Porque as letras A e C falam em continência, que é a unidade de delito. Entenderam? Por que São Gonçalo? Ó. Em Niterói, em um crime de extorsão majorada, lembro que quando temos 2 crimes, a comarca que prevalece, o foro competente, é onde foi cometido o crime com pena mais grave, e aonde foi cometido o crime com pena mais grave, em São Gonçalo, portanto, letra D. Penúltima, na cidade de Angra dos Reis, Sérgio encontra um documento adulterado, logo falso, que originariamente foi expedido por órgão estadual. Valendo-se de tal documento, comparece a uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada no Rio de Janeiro, e apresenta o documento falso ao gerente do estabelecimento. Lembra dessa aqui? Essa aqui é uma baita pegadinha, por quê? Aonde é que foi expedido, produzido o documento falso? Angra. Tá? Angra dos Reis. Onde é que foi apresentado o documento? Caixa Econômica Federal.
que é da competência estadual ou federal, salvo se for uma contravenção. Então, competência da Justiça Federal do Rio de Janeiro, isso está na súmula 546 do STJ. Alguém pode ler? Eu ia apresentar aqui, mas eu não vou tirar do... Alguém pode ler? Adoro quando tem que ler. Fazer jogral, já pensaram? Mas é que se resolve só com uma súmula. Então, 546 é a Justiça Federal do Rio de Janeiro. Entenderam por quê? Porque o documento foi exibido perante um órgão federal ou estadual? Federal. Em que cidade? 546 do STJ, por gentileza. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento. Apresentado o documento público. Não importando a qualificação do órgão expeditivo. Porque, entenderam a pegadinha? Quem confeccionou o documento foi um órgão estadual. Só que o documento foi apresentado. Onde é que se obteve a vantagem? No órgão de apresentação. Claro, se fosse o Banco do Brasil, seria estadual. Por uma coincidência de quem produziu e para quem foi apresentado. Entenderam? Quando acabou eu aprendi. Viram? Fábio, juiz de direito, foi vítima de um delito de calúnia, pois Jonas afirmou que ele teria praticado um crime de corrupção passiva. Diante disso, ingressou com queixa-crime contra o autor do fato. Jonas, então, opôs exceção da verdade. Nesta situação, será competente para julgar a exceção da verdade. Fábio é juiz, portanto, ele tem foro privilegiado. Qual é o único dos 3 crimes contra a honra em que se imputa a alguém a prática de um fato definido como crime? E vocês sabem que juiz, promotor, prefeito, deputado, senador, governador tem foro privilegiado. Entenderam? Bom, oposta à exceção da verdade, o que significa? Lembra que eu brinquei com vocês? Brinquei, mas é verdade. A exceção da verdade, o que é? Ficou horrível a frase. É uma reconvenção do processo civil. Por exemplo, ele me diz, o Pietro, enquanto prefeito da cidade de Piracicaba, ele, lembra que eu fiz esse exemplo, né? Subtraía merenda, desviava o dinheiro da merenda escolar das crianças. Fogo, né? O cara mais chinelão impossível, né? Daí eu, claro, vou entrar com uma queixa-crime contra ti pelo crime de calúnia. Tu tá me acusando da prática de um crime, certo? E tu, que não é bobo, vai dizer, mas eu vou provar que esse cara fez isso. Tu não vais entrar com exceção da verdade, ou opor exceção da verdade? Eu não estou sendo acusado da prática de um crime, sim ou não? E eu não tenho foro como prefeito privilegiado quando eu sou acusado da prática de um crime. Claro, como é uma exceção, eu não vou sair condenado caso o TRF, porque é verba federal, né, me diga que eu realmente pratiquei, mas isso servirá para envio ao Ministério Público para oferecer denúncia contra mim. Então, quem é que será que vai julgar? STJ, STJ, né? Se começou no primeiro grau, isso aqui não é basquete nem salto com vara. Então, o juiz que comete crime, o prefeito que comete crime, ele é julgado pelo órgão imediatamente superior, que não é o STJ, porque ele é um juiz, como esses dias disse o STF, juiz de piso. Olha que elegante, né? Então, quem é que é o órgão imediatamente superior? É a letra B, galera. O Tribunal de Justiça. Ok? Ah, se tudo fosse só isso. Bom, galera, foi um privilégio. Desculpa ter chegado meio atrasado, mas é sempre um prazer sério mesmo tá aqui com vocês. Vocês são maravilhosos. Vou sentir saudade de vocês, porque eu sei que vocês vão ser aprovados. E ó, espero todo mundo no sábado, lá no Passaporte. Vocês não vão nem fazer ideia do que vai ter lá de surpresa para vocês, tá?